Pamela Maranhão, boa tarde. Olá, boa tarde. Jovem, que história é essa de treinar com barreira imaginária? É isso mesmo, né? O atletismo daqui sempre surpreendendo, sempre tem alguma novidade. Essa vez, né, como você já adiantou durante aqui o Jornal de News primeira edição, os meninos da equipe 4F foram participar de uma competição lá em Natal, Norte e Nordeste, voltaram com 7 medalhas e 2 delas foram conquistadas na prova dos 400 metros com barreira. Prova que eles treinam diariamente sem ter a barreira. Marminha. O atletismo piauiense segue mostrando que por trás de cada atleta mora muita dedicação e vontade. No último final de semana, uma delegação do estado disputou o Campeonato Norte e Nordeste Sub-18, no Rio Grande do Norte, em Natal. O Piauí voltou com 16 medalhas ao total. E uma das equipes que teve excelentes resultados na competição regional foi a 4F. Juntos, Eline e Pedro Henrique conquistaram 4 medalhas no Norte e Nordeste Atletismo, que aconteceu no último final de semana em Natal. Dessas 4 medalhas, 2 foram conquistadas nas provas dos 400 metros com barreira. Prova que diariamente eles treinam sem o obstáculo e usam somente essas marcas no chão para simular o lugar da barreira. A gente treina botando, às vezes, um cone ou uma chinela para eles saberem onde é que ela se localiza. Aí para eles contarem os passos, eles têm que fazer 7 passos antes da primeira barreira e tem que fazer 3 passos dentro das barreiras. O que a gente treina é só isso, a passagem em si a gente não treina. Tanto que eles em si não têm muita técnica na barreira, porque a gente perdeu o treino da barreira porque a gente perdeu o depósito que a gente tinha dentro da UESP, então isso atrapalhou porque a gente não tem como ficar carregando a barreira é muito pesada. E a da UF, como lá ficou interditado, também ficamos sem a barreira por 2 meses. Então justamente que era o processo agora que a gente ia entrar no processo de adaptação da barreira, porque eles já tinham a velocidade em si, faltava só a técnica da barreira. Para eles, representar o Piauí e ter a oportunidade de conhecer o Brasil através do esporte é algo maior do que as dificuldades, e é daí que surge toda a dedicação dentro das pistas. Caso, por exemplo, de Eline Eduarda, que voltou da competição regional com 2 medalhas de ouro e 1 bronze. Eu estava liderando o ranking, não só dos 400 com barreira, nem dos 400 metros, como as outras, tipo 100, 200, mas como planejado dele, né, ele botou eu nas 2 provas, nos 400 com barreira e nos 400 livre. E eu consegui medalhar nas 2. Tá tenso por conta que, tipo, a gente nunca sabe a altura da barreira, aí a gente fica só na nossa imaginação, treinando, fingindo que tá passando elas. E é complicado. A gente nunca vai saber como a gente estava na prova. Tipo, a gente está só sem pista, treinando só numa quadra e de vez em quando a quadra está fechada. E fica muito ruim para nós. Mas a gente sempre está tendo resultado bom. Imagina com a pista, né? Outro nome que também esteve no pódio na prova dos 400 metros com barreiras foi Pedro Henrique, de 16 anos. Ele comemora o resultado e principalmente a sua evolução na competição, pois no ano passado ficou fora do pódio. Ano passado eu fazia a prova dos 75 e 250 metros. E era uma categoria abaixo. Aí já esse ano eu já vim fazendo, desde o começo do ano eu vim fazendo transição para as provas de barreira e até hoje vem dando certo. Encontrou a prova? Sim. Os garotos agora vivem a expectativa de disputar o Campeonato Brasileiro de Atletismo, que acontece esse mês em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A gente está tentando levar eles 2 mais uma para o brasileiro. Hoje a gente está dando prioridade à Eline, porque ela está mais bem ranqueada, mas a gente tem 3 atletas ranqueados entre os 10 do Brasil. E os 10 do Brasil automaticamente estão inscritos. E o Pedro, por exemplo, ele está a 1 segundo do terceiro e do segundo. Então, tipo, ele lá na final pode ser uma medalha, a gente tem isso como esperança. Do mesmo jeito a outra menina, a gente tem ela em 7ª, mas a segunda e a quarta está a 50 centímetros dela. Amigos, é isso mesmo que vocês ouviram aí em casa, é Piauí. Os atletas estão treinando salto, corrida, né, com saltos com barreiras, sem as barreiras, e conseguem trazer medalhas para casa. É isso mesmo, então, né? Conseguem trazer medalhas.
Assim, explicando melhor essa situação, eles nem sempre treinaram sem as barreiras, mas a questão da pista de atletismo da UESP não ser utilizada, porque ali a gente estava gravando na pista, mas eles não podem estar treinando na pista diariamente, eles treinam num local ao lado da pista ali, que é um ginásio, uma quadra que tem, eles treinam velocidade numa quadra, por aí vocês tiram a primeira dificuldade. Além disso, tem essa questão das barreiras, que eles não estão podendo utilizar, eles têm o material, mas como não tem onde guardar o material, e é um material pesado, que não tem como ele estar levando todos os dias e trazendo dentro dos treinos, então eles ficam treinando dessa forma, com chinelo, com cone, só para simular o espaço. Então, um dos pontos que também dificulta é o fato da pista da UFP, que era o local onde eles treinavam os saltos com as barreiras, ainda não está podendo ser utilizada pelos atletas por conta dessa situação toda que a gente já vem falando aqui durante o Tá na Rede, essas questões mais burocráticas, né, podemos dizer assim, que estão envolvendo a pista de atletismo da UFP, que era a outra opção. Então, até isso ser sanado, resolvido, eles seguem treinando dessa forma. Já tem competição em vista, né? Lembrando que esse Brasileiro Sub-18 acontece agora no mês de outubro ainda, daqui a 15 dias. Eles estão correndo atrás de passagem, né? Mais uma vez aquela dificuldade financeira também, só são 3 atletas que vão, mas como a competição é lá em Porto Alegre, a gente sabe que os custos são um pouquinho maiores, mas devem estar participando dessa competição também e vão disputar a prova dos 400 metros com barreiras novamente dentro dessa mesma situação, sem estar treinando com o material adequado. Nossa. Atletismo de lado, vamos falar de handball. Cadê o Kaique Balduino? Infelizmente as notícias não são boas, né? A equipe do Kaique que perdeu a hegemonia de ser a equipe que representa o Brasil dentro do Mundial Escolar. Estava com 4 anos conseguindo isso, mas ontem acabou aí sendo derrotado pela equipe de São Paulo por 26-16 e deu adeus aí essa possibilidade de conseguir representar o handball do Piauí do Brasil lá na Sérvia, que é onde acontece a competição em 2020. Infelizmente o Piauí quebra aí essa hegemonia de bons resultados, de estar sempre sendo esse representante. O jogo ontem, que foi um jogo em que os meninos infelizmente entraram muito desconcentrados em quadra, realmente sentiram bastante, houve uma disparidade muito grande ao longo da partida, tanto é que a diferença de gols, né, no resultado foi bem expressiva, né, de 26-16, agora bola para frente e começar a pensar nas próximas competições. Lembrando sempre que o Kaique Balduino merece todo o nosso respeito pelo que já fez, pelo que faz, pelo que ainda vai fazer pelo estado do Piauí, quando o assunto é handball. Parabéns mesmo assim a vocês. Pamela, obrigado. Obrigada. Boa tarde. Até amanhã. Até amanhã. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que notícias em tempo real, onde você também confere detalhes sobre essa disputa do Kaique Balduino no da Arquibancada com Pamela Maranhão, você consegue acessando o portal dia.com. Às 18 horas, eu encontro aqui na tela do canal 23.1, é com Nájila Fernandes e a segunda edição do seu jornal O Dia News. Um grande abraço e até amanhã.